Olá, pessoal do Portal Bahia! Estamos aqui de volta para bater o nosso bate-papo na live Fervo das Cores. Como vocês sabem, toda quinta-feira ao meio-dia é esse espaço que a gente tem para falar sobre diversidade, falar sobre assuntos importantes que envolvem a comunidade LGBTQIAPN+, com artistas, com personalidades baianas, nacionais ou até mesmo internacionais, para falar sobre assuntos que envolvem a comunidade LGBTQIAPN+. E hoje vamos conversar com um influenciador baiano que já foi notado, inclusive, por vários artistas falando sobre diversidade. Inclusive, nesse mês de novembro, nós vamos ter convidados especiais aqui, em especial falando sobre o Novembro Negro, que é o mês aí em que reforçamos a importância da luta do povo negro. E nós vamos trazer aqui no Instagram do Portal Bahia, na live Fervo das Cores, personalidades que reforçam isso e falam sobre essa importância. E hoje vou conversar com ele, que é Ismael Carvalho, que já está por aqui, que é um influenciador aqui da Bahia, que, como eu falei para vocês mais cedo, logo no começo, né, que veio fazendo sucesso na internet e que já foi notado aí por vários artistas. Yeah, bitch. Work. Assim, você hoje tem mais de 40 mil seguidores nas redes sociais. Você começou falando aí sobre a arte, né, do povo negro, sobre a importância de dar visibilidade, inclusive do preconceito que há no cenário musical, no cenário artístico. E eu queria entender como foi que surgiu essa ideia, assim, de começar a falar sobre isso na internet, como foi que surgiu esse start. Então, eu comecei... Meu primeiro vídeo, na verdade, foi na época da morte de George Floyd, lá em 2020. Eu comecei não tem muitos anos na internet, não. E comecei muito por uma indignação minha mesmo do comportamento das pessoas naquele momento, naquele caso, sabe? Com a morte de um cara negro e as pessoas usando aquilo para, de alguma forma, se promover ou usando aquela pauta de uma forma bem irresponsável. Então eu criei um videozinho para meus amigos ali que me seguiam naquela época e falando um pouco como a gente poderia fazer uma luta diária antirracista e não apenas nesses momentos em que uma pessoa precisa morrer para que a luta antirracista comece no mundo, no nosso país. E aí esse vídeo deu certo. Aí deu certo assim, né? Chegou em mais pessoas do que as pessoas que me seguiam. E aí eu já gostava muito desse meio, né? Da internet, de comunicação, dos comunicadores, mas não me via muito nesse lugar, inclusive por conta do próprio racismo. E aí eu falei, não, então acho que eu posso criar conteúdo, eu posso também me aventurar nesse universo. E aí eu criei um primeiro vídeo, na verdade, que não foi nem esse sobre música baiana. Meu primeiro vídeo que eu criei de fato, que eu roteirizei, que eu gravei, editei, foi um com uma pauta um pouco parecida, que foi sobre racismo nos meios de comunicação. Sobre a falta de protagonismo, tanto nos programas de TV, quanto nas novelas, nos filmes e tudo mais. E aí deu certo também, chegou em mais gente, eu falei, não, então é isso que eu quero. Me vi, comecei a me enxergar também nesse lugar de comunicador, isso foi muito importante para mim. E aí foi quando eu resolvi falar sobre música baiana, porque sempre foi um papo na minha família, sabe? Nas minhas rodas de amigos. Eu acho que entre a galera preta de Salvador, essa conversa sempre existiu na mesa de bar, nas famílias, porque, né, as artistas daqui da Bahia que mais tem visibilidade não são os artistas negros. Se a música que toca é a nossa, se as histórias que são faladas são as nossas, por que não somos nós os grandes protagonistas, os milionários dessa história? Então esse sempre foi um papo, um assunto que esteve aqui, sabe? Então eu falei, então vamos fazer um vídeo sobre isso. Na verdade, essa ideia ela veio antes da do primeiro vídeo, mas eu falei, não, vou criar um vídeo para me ambientar e depois eu largo esse assunto, porque eu sabia que ele ia ser polêmico de alguma forma. Não sabia que ia chegar em tanta gente, mas que algum murmurinho ele ia causar. E aí... Uma dúvida, assim, esse despertar seu foi para expor isso para o mundo, assim, né? Você que via a necessidade de falar isso. E dentro de você, como é que isso começou a surgir efeito da importância de falar sobre isso e de se entender mesmo, enfim, como pessoa negra, como é que foi esse processo? Como foi que surgiu isso? Começou isso, né? Meus pais, eles sempre foram muito engajados nessas causas, mesmo não estando ali no front da militância ou não trazendo grandes referências literárias para dentro de casa, mas os dois são
um homem ou uma mulher negros do subúrbio ferroviário de Salvador e que sempre trouxeram essas percepções deles mesmos, sabe? De, não tá certo desse jeito que tá, sabe? Tem alguma coisa errada aqui. Meus pais são professores também, né? Então, acho que isso ajudou muito também, de alguma forma, eles verem realidades diferentes o tempo todo ali na cara deles. Então, eles sempre traziam essas histórias para dentro de casa, né? Minha mãe, principalmente, minha mãe sempre foi professora da escola municipal de Salvador, então ela trazia sempre esses relatos para dentro de casa. Então, esse entendimento sobre a questão racial no nosso país, e o primeiro contato foi sempre com os relatos dentro de casa. E aí, meu pai, por ser professor, me levou para estudar em escolas particulares, né, daqui de Salvador, como bolsista. Então, enxerguei essa realidade de uma forma bem agressiva, assim, comigo mesmo, com meu irmão, com meus primos também, porque é uma realidade bem dura, né? Porque quem tem grana aqui em Salvador, quem estuda nos bons colégios de Salvador, são pessoas brancas. Então, eu vivia uma realidade lá no subúrbio de uma forma, e quando eu vinha para o centro para estudar na escola particular, eu vi uma outra realidade. Então, isso sempre me chocou, me incomodou, me adoeceu também. Uhum. E então, eu fui criando essa percepção ao longo do tempo, mas eu acho que o despertar mesmo, assim, foi quando eu comecei a deixar meu cabelo crescer. Foi quando eu comecei, acho que muita gente começa por aí, né? Quando eu comecei a ter essa relação com o meu cabelo, sabe? Uhum. Não, vou deixar meu cabelo crescer, meu cabelo natural, porque sempre foi dito para mim desde muito novinho que meu cabelo ele não podia existir, né? Ele tinha que sumir, ele tinha que ser raspado. Então, e eu não entendia muito bem o porquê. Já pedi uma vez para minha mãe, quando era muito novo, para deixar o cabelo crescer, por conta de algum personagemzinho de novela, e ela negou, e falou que não ia ficar bom e tudo mais. E os relatos que eu ouvia também dentro dessas escolas eram sempre relatos muito agressivos sobre cabelos crespos e cacheados. Então, esse despertar, de fato, veio quando eu falei, não, eu vou aceitar meu cabelo, eu vou deixar meu cabelo crescer. E aí eu fui começar em busca de cuidados com o cabelo primeiro, né? E aí essa pesquisa de cuidados com o cabelo foi me levando para pessoas que falavam do porquê que a gente deveria deixar nosso cabelo crescer. E aí eu fui começando a ler sobre isso, e aí disso eu fui começando a me interessar pela pauta racial de uma forma mais intensa, sabe? E lembra, só para reforçar, o primeiro vídeo que eu vi seu na internet, acho que foi lá em 2020, foi justamente falando sobre cabelo. Porque assim, eu não tinha. O meu cabelo, assim, eu comecei a deixar crescer tem pouco tempo, sei lá, tem 1 ano e meio, 2 anos, assim. Então, mesmo sendo da área de comunicação, sendo da área de jornalismo, eu tinha uma certa resistência para isso. E aí Uhum. eu comecei a buscar referências, assim, de pessoas que falavam sobre isso. E você foi uma dessas pessoas, assim, Ai, que eu vi. Para você ter noção, eu estava olhando, foi ontem à noite, né? Enfim, preparando essa live, eu vi que tinha fotos suas lá atrás, salvas lá na minha galeria do Instagram. Porque eu olhava e falava assim, nossa, não, eu posso fazer, eu posso deixar meu cabelo crescer, sabe? Então, assim, eu acho que vai muito disso mesmo, de olhar referências, e eu acho que isso foi, assim, você viu uma referência dentro da sua casa, com apoio, né, assim, de questão racial, mas você mesmo se identificou e falou, não, eu vou fazer porque eu acho que é importante, né, enfim, para sua identidade, né? Não, de fato, assim, eu acho que foi uma das coisas que mais me aproximou de quem realmente eu sou, sabe? Até porque essa vivência nessas escolas particulares daqui termina embranquecendo muito a nossa cabeça, termina fazendo com que a gente acredite que a ascensão social tem a ver com esse embranquecimento, com se aproximar cada vez mais dessas pessoas. Uhum. Então, entender, sabe? Entender as minhas raízes, entender de onde toda essa estrutura que está aqui hoje vem, foi muito importante para mim, assim, né? Inclusive Uhum. em relação à minha saúde mental, sabe? Em relação a me amar mais, amar as pessoas que se parecem comigo. Foi algo muito importante, foi um despertar muito importante para mim. Massa. Você, agora, a gente falando também sobre a comunidade LGBTQIAPN+, assim, Sim. você não esconde das suas redes sociais que você faz parte da comunidade, e você vive em dois mundos, né? Você é um homem negro e um homem negro que faz parte da comunidade LGBTQIAPN+, assim. São dois mundos que a gente sabe que, infelizmente, ainda sofrem
muito preconceito. Como é que você enxerga, assim, com suas vivências? Como é que você analisa essa vivência hoje? Ser homem negro gay no Brasil é algo bem complexo, assim, porque a comunidade gay, por exemplo, ela é não a comunidade gay no geral, né? Mas não toda a comunidade gay, mas a comunidade gay ela é muito racista também, né? As pessoas conseguem, mesmo estando dentro de uma minoria, elas conseguem praticar outras coisas que vão ofender outras pessoas. Então, eu já passei por muitas coisas, né? Salvador é uma cidade em que ela se estrutura muito, né, no racismo, de verdade, assim. Eu às vezes acho que é um dos lugares, uma das cidades do país, assim, que eu acho que esse apartheid ele tá muito bem evidenciado, sabe? A gente sabe onde preto mora, onde branco mora, da calçada para lá é uma cidade, sabe? Subúrbio é uma cidade, da calçada para cá é outra cidade, e a gente sabe onde mora cada pessoa. Então, quando eu me descobri gay, quando eu me assumi e quando eu comecei a frequentar os espaços gays de Salvador, eu achava, né, eu e meus amigos, a gente achava, não, pronto, encontrei meu lugar no mundo, um lugar onde eu ouço as músicas das minhas divas pop, onde tem pessoas parecidas comigo, onde eu vou ser acolhido. E aí vem a porrada de que não é bem assim, sabe? Isso lá atrás, né, quando o meu letramento racial era bem escasso e a gente não falava tanto, com tanto volume sobre essas pautas. Então, a porrada foi bem grande, assim, para mim e para os meus amigos, sabe? Tem Quando relatos. foi isso, mais ou menos? Tinha uns 18 anos. Aí eu fui pra boate pela primeira vez com 18 anos. Nunca falsifiquei a identidade. Mas muito porque eu morava no subúrbio também, né? Morava longe, as boates eram aqui no centro e tudo mais. Então, eu demorei um pouco pra vir. Mas ali nos meus 18 anos eu comecei. Na verdade, no início eu não entendia o que é que tinha, né? Ficava meio assim, a gente via esse preterimento de uma forma bem escancarada, né? O preterimento que ainda está aqui, inclusive. As coisas não mudaram, ainda não. Mas eu via meus amigos negros também passando pela mesma situação e a gente não entendia o que é que acontecia. Eu, pelo menos, não entendia, não sei eles, mas eu não entendia. Tipo, eu achava que o problema estava em mim. Achava que, meu Deus, devo ser feio. Meu problema deve estar aqui, deve estar aqui, deve estar aqui. Eu não sei onde é que está o meu problema. E ficava muito buscando isso dentro de mim. Até eu entender, de fato, em quem estava o problema, que não estava em mim, estavam neles, né? E hoje em dia, ter entendido isso de fato foi algo totalmente libertador para mim, sabe? Entender que a gente não precisa disso, sabe? A gente não precisa querer o amor da pessoa branca ou querer ser aceito por eles ou algo do tipo. Isso não faz sentido. Eu lembro que na minha época, quando eu fui para boate, tinha muito isso, tipo, boate tal, não que hoje tenha mudado, mas boate tal é para o público negro, para o público da comunidade, para o público X. Boate X é para o outro tipo de público e você não é bem quisto lá, você não é, enfim, você não vai se sentir confortável. E assim, analisando de lá para cá, isso tem o quê? Tem uns 6, 7 anos. Não mudou muita coisa, Não. né? A gente fala assim, ó, obviamente, nós tivemos conquistas ao longo desses anos, mas, infelizmente, muita coisa ainda é vista assim como se estivéssemos há 20, 30 anos atrás. Né? Não, 100%, eu concordo muito. Eu acho que esses assuntos, essas pautas, elas vêm e vão, sabe? Eu acho que 2020 a gente veio... E isso, o que mais me entristece é que essas pautas, elas sempre ganham luz com a morte de alguém. Uhum. Isso, para mim, é o que é mais problemático, sabe? Aí, George Floyd morre daquela forma, e lá nos Estados Unidos, né? Porque tem que ser alguém de fora, morrer de uma forma bem abrupta, para chamar atenção, para as pessoas se engajarem. Eu lembro até a aceitação do meu próprio conteúdo sobre pautas raciais, eu senti uma diferença, sabe? Então, 2020, a gente tem um pico sobre esse assunto e depois cai no esquecimento. As pessoas voltam a se comportar da mesma forma, as pessoas voltam com as mesmas desculpas, o assunto volta a ser chato, as pessoas que falam sobre isso voltam a ser chatas e a pauta racial no Brasil volta para o mesmo lugar de sempre, sabe? Para debaixo do tapete. Então,
a gente evolui, mas a gente vai sempre evoluindo em passos de tartarugas, captando aqueles que de fato se interessaram pelo assunto, Uhum. sabe? Nessa onda. Mas são poucas pessoas que de fato se interessam, entendeu? Sim. E isso mostra também, né? Quem são as pessoas de fato, quem está de fato engajado nisso. Uhum. Então, é isso. Eu não sei até que ponto a gente está evoluindo e mudando. A gente está, mas a passos de tartaruga, e muito porque o Brasil é um país que se sente muito confortável nesse lugar, sabe? As Uhum. pessoas brancas, obviamente, pelo seu lugar de poder, e as pessoas negras, porque as pessoas brancas fizeram de alguma forma com que a gente se acostumasse com isso, sabe? Sim. As próprias pessoas negras, muitas vezes, não querem tocar nesse assunto porque, além de mexer com muita coisa dentro da gente, a gente é induzido a não gostar desse assunto, a não falar sobre isso. Uhum. A gente falando sobre a comunidade LGBTQIA+, a gente lembra em vários recortes, né? Principalmente pensando no público negro. E eu estava pensando ontem sobre a sexualização mesmo do homem negro, né? A gente como homem gay, negro, assim, não apenas dentro da comunidade, o Sim. homem negro por si só, né? As pessoas sexualizam muito. E dentro da comunidade também ainda há isso, né? Há essa questão de tipo, enfim, várias questões. E aí a gente percebe o quanto que a gente precisa ainda evoluir dentro da própria comunidade. Né? Total. Eu fiz um vídeo uma vez falando sobre racismo no meio gay, e foi um vídeo assim bem polêmico, porque as pessoas brancas não aceitavam isso, sabe? Os gays brancos não aceitaram aquele vídeo. Se for nele, ele tá lá ainda no meu Instagram, tá aqui no meu Instagram ainda. Você pode ver os comentários lá, falando que eu estava segregando, trazendo essa pauta, né? Que nós podíamos unir a comunidade gay com a comunidade negra e ir juntos, sendo que eles não olham para dentro deles, né? Sendo que eles não veem que que eles são racistas, né? E que eles não estão muito dispostos a fazerem esforços para mudar isso, né? Mudar essa estrutura, mudar o íntimo de fato. Então, isso é muito forte dentro da comunidade gay também. Porque o homem negro, desde a época da escravização, ele é visto, né? Ou como alguém para trabalho braçal, ou para sexo mesmo, sabe? Para usar o corpo do homem negro. Então, isso veio se perpetuando, né? E de diversas formas, né? A mídia veio reforçar isso depois, os meios de comunicação em geral, e a gente vem seguindo reforçando esse imaginário. Hoje a gente vê muitos homens negros falando sobre isso é muito importante, eu falei sobre isso, e tem uma galera que fala aí na internet sobre isso, esse é um assunto muito sério, porque, como eu falei, né, muitas vezes a branquitude faz com que a gente mesmo, de alguma forma, ache conforto nesse lugar. Sim. Eu já me relacionei com outros homens negros e via que eles, de fato, tinham internalizado que eles só serviam para sexo mesmo, que eles não iam namorar com ninguém. Eles achavam que isso tinha vindo de um lugar deles. Mas eu vi ali na conversa que a gente estava tendo que isso foi introjetado na cabeça deles, sabe? Que isso foi de alguma forma colocado, como foi na minha também. Durante um bom tempo isso também foi algo que eu acreditei. Eu tive que fazer um movimento de reconstrução, de me entender, de olhar no espelho e dizer, não, eu não sirvo só para isso. Eu não vou me submeter a isso, eu não preciso disso. Porque isso desumaniza a gente, né? Isso coloca a gente no lugar de animal mesmo. Só serve para reprodução e trabalho braçal. Tira, né? Não quer saber da nossa intelectualidade, não quer saber das nossas emoções. Então isso é bem bizarro, bem bizarro. Isso é muito forte dentro da comunidade, em relação à nossa sociedade como um todo. Sim. Mas, como a gente está pontuando aqui na comunidade gay, é muito importante, sim, a comunidade se olhar, sabe? Olhar para dentro dela e ver que ela está cheia de problemas e que ela precisa entender essas interseccionalidades, sabe? Enfim, você falando sobre isso, assim, eu pensei numa coisa assim, meio não polêmica, que dentro da comunidade, principalmente entre os homens negros, também muito se questiona sobre relacionamentos de homens negros com outros, com homens brancos, por exemplo, ou sobre essa discussão de que se é realmente, enfim, se é uma questão e tal. E aí, enfim, eu tenho meu posicionamento sobre isso, mas eu queria ver o que você acha sobre isso, assim. De relacionamento com outros homens em relação à palmitagem, em relação à afrocentral, o que é que eu acho sobre isso? Eu acho que existe o fato do homem negro não se amar
né, de ser ensinado a não se amar, por isso ele não ama seus pares, por isso ele não consegue de fato enxergar beleza em seus pares. E aí eu acho que, como eu falei sobre todos os assuntos que a gente trouxe, acho que essa reconstrução de autoestima, de auto-amor, precisa existir para ele entender que de fato ele precisa se amar e que ele precisa amar os dele. E que, para mim, muitas respostas para vários desses problemas que a gente trouxe, para mim, tá nos nossos, sabe? Na nossa troca com as pessoas que são parecidas com a gente. Em todos os sentidos, de religioso a questões sociais, em relação ao amor também. Para mim, a resposta para a nossa cura está na nossa relação com as pessoas que se parecem com a gente. Sim. Eu sou, enfim, agora falando do meu posicionamento sobre Sim. isso, eu acho muito que a gente viveu muito dentro de uma caixinha durante muitos anos, né? E às vezes o que acontece é que às vezes as pessoas tentam colocar a gente dentro dessa caixinha de novo, assim, né? De que há um modelo a ser seguido, sabe? Claro que, como você falou, existem muitas camadas, mas eu acho que a gente não pode privar o outro do direito de amar, independente com quem ele queira, da forma que ele queira, da forma que ele ache que é ideal para ele, sabe? Então, assim, eu sempre questiono muito essas pessoas, né? Assim, então quer dizer que o fato de uma pessoa ser negra, ela não pode se interessar por uma pessoa branca. Aí as pessoas falam, não, mas isso aí é preciso identificar por que ela está se interessando. Eu falei, não, isso aí é uma questão que precisa ser resolvida mesmo, sabe? Mas acho que a gente não pode, não deve colocar ninguém em uma outra caixinha e privar. Não, a gente se privou muito de expor que a gente ama, o que a gente pode fazer ou não. Eu acho que isso é uma questão que não pode mais ser levada em consideração. Eu parto sempre do ponto de que estamos todos em processo, sabe? Cada um está num lugar nesse processo. É bom essa pessoa negra que se relaciona com outras pessoas, com pessoas brancas, entender o porquê disso e ela se investigar, ela se entender, autoconhecimento mesmo. Acho que autoconhecimento é a chave para a gente viver bem aqui. Então, ela se entendendo, ela entendendo de onde vem isso. Se não vem de um lugar de preterimento para com pessoas que se parecem com ela, tudo bem. E aí ela segue a vida dela. São escolhas, né? Mas que vem desse lugar, aí está falando sobre um auto-ódio, e aí ela precisa curar isso, sabe? Eu acho que ela entender de onde vem essa vontade de se relacionar com pessoas. Exato. Acho que foi alguém aqui que falou aqui. Cadê? Quem foi? A Delícias Encantos colocou aqui, perdão, isso é coisa de americano, pelo amor de Deus, negro com negro e branco com branco é patético. E aí, na minha opinião, a gente respeita. Cadê? A minha pergunta foi justamente, você até adiantou, que foi um vídeo que você falou sobre amor, no amor gay, né? Enfim, você falou justamente sobre isso e tal, a gente já debateu sobre isso. E aí eu queria... Na comunidade gay, né? O amor na comunidade gay. E aí eu queria falar agora sobre espaços, assim. A gente tem a ausência de... Durante muito tempo, tivemos mais ausências de espaços que fossem mesmo para a comunidade, onde as pessoas tivessem se sentir à vontade, pudessem ser livres. Hoje temos alguns pontuais, mas como é que você analisa essa ausência de espaços para a comunidade, principalmente aqui em Salvador, aqui na Bahia? Assim, na Bahia, quando eu comecei a sair, né, como eu falei, há 18 anos atrás, não, quando eu tinha 18 anos, realmente eu acho que tinham 3 lugares em Salvador pra gente ir. Tem muito tempo. Tinha a Off, a Sam e aquela que fica ali no Campo Grande. Esqueci o nome. Não, Sim, sei qual é. Ok. Fica na ladeira da Contorno. E foi a primeira boate que eu fui na minha vida. Eu fui assistir um show de Silvete Montilla. Fui eu, Cleidson, Baby, Gabriel, meu amigo, Igor. E a gente foi assistir Silvete Montilla. Foi a primeira vez que eu tive contato com a boate gay. E tinha essas 3 na época, né? Então era bem tropical. Exatamente, a tropical. E aí foi a primeira vez que eu tive acesso a uma boate gay. E nessa época só tinha elas 3 mesmo, né? E aí depois a Sam foi criando outros espaços também, né? E vieram outras um pouco menores ali junto. Então Salvador foi fazendo com que esses espaços crescessem. E o mais importante para mim, e o mais marcante, foi quando começaram a existir espaços
para a comunidade LGBT voltados para a comunidade negra, né? Quando a Baticu teve a ideia de existir, né? De nascer, para mim isso foi muito importante, assim. Eu lembro de Maurício, um dos idealizadores, Mirantes também, eu lembro de estar em outros espaços com eles e da gente se olhar, né? Porque preto se olha e se comunica via telepatia, e a gente se olhar e a gente perceber que aquele lugar ali não tava legal pra gente, sabe? Eu lembro muito, assim, da gente novinho nesses espaços e da gente se sentir incomodado. E quando eles vêm e criam esses espaços, para mim é transformador para a cena de Salvador, sabe? A gente tá precisando disso. Sim. E foi o que eu O samba falei. de quinta. Agora, né? Agora vieram muitos outros, né? Veio a Baticu, aí Afrobafo existiu e tinham festas também no início, né? Então, vários espaços em que a gente se sentia confortável, porque são esses espaços que a gente precisa. A gente precisa, de fato, de espaços em que a gente respire tranquilamente, sem esse incômodo, sabe? Sem sentir que tem algo errado ali, sem se sentir preterido, sem se sentir observado, sabe? Na revista, seu cabelo não ser um tema, né? Meu irmão já passou por isso numa boate branca daqui de Salvador, sabe? Meu irmão tem um black enorme, e aí teve uma festa também que isso aconteceu comigo. Eu tava passando pela revista, uma festa LGBT, e me revistaram meu corpo e minha roupa, e aí quando eu tava saindo da catraca, um dos seguranças falou: "Ei, volta aqui que a gente precisa revistar seu cabelo". Aí não deu certo. Eu e meus amigos, a gente surtou com isso na hora. Eu fiquei muito mal, né? Daquele início ali de festa. Depois eu me tranquilizei mais. Então a gente precisa de espaços em que isso não aconteça, que isso não seja normalizado, de que isso não seja piada, sabe? Então o nascimento desses espaços foi muito transformador para a cena de Salvador. E são esses espaços de aquilombamento. E eu acho que o Ilê já ensinava, já trazia esse exemplo, esse case pra gente, né? De que esses espaços precisam existir em mais volume na nossa cidade. E aí vem a Baticu, hoje em dia tem o Samba de Quinta e vários outros. E aí, hoje em dia eu sinto que eu tenho para onde ir. Hoje a comunidade LGBT negra tem para onde ir. E eu acho que isso também repercute, inclusive, no crescimento de novos artistas. Eu falei isso porque eu lembrei pequenininha problemática que entrou aqui na live agora. Aí eu me lembrei de o quanto que é importante também termos artistas, né, da comunidade que reforcem essa importância. Aqui na Bahia temos muitos, como eu falei, Minha Problemática, que já conversou com a gente aqui. Então, acho que é importante mesmo termos esses espaços para que outras pessoas se sintam à vontade de ser quem são, de mostrarem a sua arte, né? E você que fala de arte, então acho que é ter essas referências para falar nos seus conteúdos. Não, eu acho que a cena musical nova que está existindo em Salvador, ela é histórica, sabe? Durante muito tempo, a cena baiana musical, ela teve muito dentro da mão das pessoas brancas. Só que eu acho, né, tem uma teoria de que as pessoas negras que tiveram acesso às universidades, que tiveram acesso à grana, e que hoje em dia também têm um poder de decisão e que também estão ocupando esses espaços de comprar ingresso, de ir para show, falaram: não, calma, não quero mais consumir esses artistas, tanto que o dito que é axé music daquela época, hoje em dia existem várias discussões de que talvez ele suma, e por conta de uma renovação que não veio, e para mim muito dessa renovação que não veio, a resposta da não renovação está no racismo mesmo dessa indústria que disse: não, os negros a gente não quer. E aí, como é o mercado branco que foi proposto, não deu muito certo, né? Porque tentaram ainda, né, fazer com que um novo mercado jovem branco para o axé existisse. Então vieram os artistas negros, a gente aqui com consciência e com dinheiro na mão para comprar e para divulgar. A gente tem as redes sociais hoje em dia em que a gente consegue divulgar esses artistas, dar mais voz para esses artistas. Então essa renovação da cena musical baiana é muito linda de assistir ela existir, de fato. E se você olhar para a cena musical baiana de hoje, ela é 80%, 90% negra, né? De Raquel Reis, Meli, Minha Problemática, Lued Luna, Larissa Luz, Baiana System, e essa galera, sabe? Toda preta, sabe? Que já deveria... E quantos artistas pretos, né, foram perdidos nesse meio tempo, né? Nessa lacuna aí que existiu.
entre essa ascensão da Axé Music, essa existência da Axé Music e essa galera da agora? Quanta gente preta que poderia estar aí, milionária, não está, por conta de um racismo imposto no cenário musical baiano, sabe? Enfim, eu vou só responder uma pergunta que o que tinha falado antes perguntou. Ele falou assim: e os estrangeiros de pele clara que invadem esses espaços? Acho que ele está falando dos espaços que a gente estava falando direcionados para o público negro, né? Enfim, falando de quinta. Essa é uma questão. Essa é uma questão. E ele falou qual a opinião de vocês. Vovô do Ilê, a gente entrevistou o Vovô do Ilê essa semana. E aí, a gente fez essa pergunta para ele sobre a participação de pessoas brancas no bloco do Ilê. E aí, ele me deu uma aspa que eu acho que não sei se esse vídeo já saiu. Eu acho que ainda não. Estou falando aqui vocês em primeira mão. Ele falou assim: a questão é que eles só querem ser pretos até quarta-feira de cinzas. Exatamente. E aí, o novembro. Depois, eles esquecem. E aí, exatamente. Eu acho que sobre esses espaços, eu acho que aí é uma questão, sabe? De assim, ele já tem os espaços, falando isso dentro da comunidade LGBTQIA+, né? Uhum. Se a gente falar, é muito mais fácil para a gente especificar, listar lugares que tem festas direcionadas para o público branco, onde eles se sentem à vontade, né? E hoje, felizmente, a gente consegue listar algumas festas, alguns espaços direcionados para o público negro. Então, acho que esses espaços são nossos mesmo. Assim, isso é a minha opinião. Tem um vídeo aí no meu Instagram, inclusive quando eu postei ele foi bem repostado. Dei uma descidinha aí no meu feed que vocês vão ver que eu falo exatamente sobre isso, sobre esses espaços de aquilombamento e a importância deles se manterem no propósito que eles existiram, né? Então, se muitos desses espaços existem porque as pessoas negras elas se sentem violentadas o tempo todo, no dia a dia, né? Esses olhares de medo, esses olhares de desprezo, esses olhares que a gente sente, que a gente passa o tempo inteiro. Então, esses espaços existem para a gente se sentir seguros, para a gente se sentir confortáveis nesses espaços. Então, é bom que essas pessoas entendam que a presença de uma pessoa branca nesse espaço pode fazer com que uma pessoa negra se sinta desconfortável. E aí já perde o propósito da existência desse lugar. Então, essa pessoa negra, geralmente, ela vem se dizendo antirracista, ela vem se dizendo letrada, aliada. Se ela fosse realmente letrada e aliada, ela entenderia essa conta básica, sabe? Se eu for e uma pessoa negra se sentir incomodada só pela minha presença, e nem incomodada de birra, é incomodada pelos traumas que a branquitude causou. E aí é um espaço, uma noite, você não pode ir para outro lugar, você não pode sair com os seus. Vocês universalizaram tudo, sabe? Como você falou, existem vários espaços brancos, não tem lá no letreiro, né? Um espaço para pessoas brancas. Mas tem esses espaços em que eles disseram que é universal e que o que é universal é branco. Então, um espaço você não pode, uma noite você não pode deixar com que as pessoas negras se sintam confortáveis, sabe? Que elas se sintam bem. É sempre bom essas pessoas avaliarem, reavaliarem esse antirracismo deles, sabe? O Afropunk tá vindo aí, semana que vem, sabe? Quantas pessoas brancas se sentem confortáveis para ir, sabe? Quantas pessoas brancas se sentem aptas para ir? Eu acho que muita gente usa também a desculpa do, não, eu tô indo para ajudar, me apresento pagando para ir e tudo mais. Existem tantas formas de você ajudar um movimento. Existem tantas formas de você ajudar a Bate-Rua, Afropunk e tudo mais que existe por aí com o nosso povo, para o nosso povo. Não é você indo, não é a sua presença que vai fazer tudo mudar. Isso eu tenho certeza. Exatamente. E eu acho que, assim, a gente fala isso do movimento negro, e isso também envolve justamente a comunidade LGBTQIA+. Eu estava conversando com o Matheus, do Samba de Quinta, e ele estava falando sobre isso, que ele decidiu criar o Samba de Quinta porque ele foi um samba, que é uma coisa que ele gosta, onde só tinha pessoas héteros, e ele não se sentiu confortável, sabe? Ele falou assim, nossa, eu não posso ser eu aqui, eu não posso dançar da forma que eu quero, porque, enfim, eu vou ser julgado, porque só tem pessoas... Então, ele acabou se vestindo de uma capa, né, para ficar ali numa coisa que ele gosta. Ele falou, não, então eu vou criar o meu samba ali para curtir do meu jeito, para o meu povo, para a minha comunidade. E eu acho que esses espaços para o povo negro, como a gente falou agora há pouco, acho que é justamente seguindo por esse caminho mesmo. É o espaço da pessoa se sentir à vontade de ser quem é, sem medo de quem vai olhar, quem vai ver diferente. É isso mesmo.
Amigo, só um segundo, eu preciso pegar o carregador, senão vai descarregar aqui. Tá, Um minuto. tá. Viu. Gente, podem mandar perguntas. Mandem perguntas. Voltei. Só botar aqui. E aqui é branco. Sim. Voltando. E aí, uma pergunta que eu queria te fazer é qual bom, não sei, acho que seria muito genérico falar sobre isso, mas qual o mundo que você acharia ideal pra gente? O mundo. O nosso mundo. Wakanda é o mundo ideal pra mim. Serve essa resposta? Para mim seria o mundo ideal. Para mim, Wakanda seria o mundo ideal em que a gente vive e respira a nossa cultura e que a gente não está preocupado com essas entradas, né, dessas pessoas, porque a gente tem um portal que nos protege. Então, para mim, o mundo ideal seria o Wakanda, de verdade. Até porque eu sou fã da Marvel também, então o Wakanda para mim é o mundo ideal. Teve algum comentário aqui que falou, acho que foi o mesmo que fez a pergunta pra gente. Ele, perdão, sou negro, não sou preto, sou gay, casado, tatuado, chefe de cozinha, nunca tive no armário, assumido aos 15 anos. Acho que sou um ponto fora da curva, não sei o que é preconceito. Assim, eu acho que, enfim, a gente lida com isso, é a opinião, né? Enfim, de vivência, de experiência, mas eu descobri, enquanto negro, descobri o que era preconceito aos 8 anos de idade, quando fui seguido com minha mãe no mercado. No mercado, a grande rede de mercado. Foi o que eu descobri. Foi descobrir o que era preconceito assim, sabe? Eu descobri da pior forma possível e me marca até hoje, assim. Eu vou no mercado, fico com medo, com receio, às vezes, de como eu vou, da forma que eu vou. Tem um shopping aqui mesmo de Salvador que eu não vou do mesmo jeito que eu vou em outro, porque eu sei que eu vou... Sabe? Eu acho que, enfim, eu descobri muito cedo o que é isso. E cada um... Dizer que não sabe o que é preconceito, eu acho complicado no Brasil, porque é só você pega uma lista dos anos 2000 de homens mais bonitos do Brasil e vê que não tem ninguém parecido com você. Então você não sofreu preconceito? Você não se sentiu atingido por isso? Eu me sinto. Eu me sinto toda vez que em alguma roda, ou em alguma lista, ou uma premiação, ou qualquer coisa do tipo, não tem pessoas parecidas comigo, eu me sinto diretamente atingido por isso. Eu consigo enxergar o racismo ali de uma forma muito forte. E eu não enxergo só o racismo e qualquer outro tipo de preconceito apenas no que diz respeito à minha vivência individual, mas sim no que eu observo como comunidade, né? Então, dizer que eu não sei o que é racismo é difícil no nosso país. Eu abri o Twitter, acho que foi ontem, e a galera tava falando sobre os premiados do Multishow. E aí tinha gente falando sobre o quanto que a premiação repercutiu, não mal, mas assim, algumas pessoas questionando, quem é Meli? Quem é criticando Ludmilla? Criticando Falando Isa. Tem que ter isso, muita falando coragem. de Isa. E aí eu fico me perguntando, o que essas pessoas têm em comum, hein? Por que né, houve tanta essa repercussão negativa, esses comentários negativos, né? Se fosse outra pessoa, talvez não fosse dessa mesma forma, né? Com certeza, com certeza. A Isa que entregou um dos melhores álbuns aí. Eu acho que Isa ela tem um formato, uma forma de trabalhar que é diferente dessa fórmula que alguém em 2000 e pouquinho fez, né? Que agora a gente tem que divulgar, fazendo vários clipes, que a gente agora tem que fazer turnê, que a gente agora tem que fazer isso, que a gente tem que fazer aquilo. Isso em algum momento foi datado, mas nem sempre foi assim. E Isa está mostrando que ela não está disposta a seguir essa fórmula. E nem por isso ela deixa de ser artista. Exatamente. Né? Artista, tipo, a mulher fez um álbum incrível, um álbum que fala sobre a gente, sabe? Tem a nossa linguagem, tem as nossas referências, tem os nossos ritmos, os feats são todos com pessoas negras e ainda assim ela fala sobre o relacionamento dela. Tipo, pra mim esse álbum é genial, mereceu muito, muito. E além de fazer um dos melhores shows do The Town, sabe? Então, Sim. E vai fazer um show lindo semana que vem aqui em Salvador. Exatamente. Vamos estar lá. Tem gente aqui contando experiência. Teve o Aldri falando que ele descobriu preconceito, né, na escola. Desde os 11 anos, quando ele foi chamado de bichinha e de macaco. Ele diz que trata os traumas até hoje.
E aproveitando que ele falou de trauma, eu queria saber de você, assim, como que você... a gente lida com preconceito o tempo todo. A gente precisa cuidar da nossa mente o tempo todo, né? Principalmente a gente quanto homem negro, gay. Como que você lida com isso? Como que você trata isso, assim, na sua cabeça? Sabe como é que é isso pra você? Eu acho que eu vou ficar sempre dando essa resposta, que é de fato se aproximando dos nossos, sabe? Para mim é conversando com minha mãe, com minhas tias, com meus primos, ouvindo as vivências deles, entendendo que eu não estou sozinho nisso e que a gente junto pode se curar muito mais, lendo muito também, né? Entendendo que isso de fato é uma estrutura, entendendo de fato que o problema não está em mim. Então tem muitos livros bons para a gente ler sobre tudo, né? Sobre toda essa dinâmica do nosso país. Terapia, terapia também. As minhas duas últimas psicólogas foram mulheres negras, são mulheres negras. Então, para mim, isso faz toda a diferença. Conversar com alguém que entenda o que eu estou falando, sabe? De fato, eu acho que a escolha da psicóloga... Eu estava conversando isso outro dia com meus amigos. A escolha do psicólogo é algo muito importante. Porque a pessoa, o psicólogo profissional, por mais profissional que seja, ele termina colocando um pouco das crenças, das vivências, do olhar dele. Então, eu fiz uma escolha bem minuciosa, assim, para me sentir, para ter essa pessoa ali que me ajude a cuidar de tudo isso, sabe? De todas essas lacunas que foram criadas dentro de mim, de todas essas feridas que foram criadas, não só pelo racismo, mas pela homofobia também. Tenho muitos, inclusive. Então, é isso. Para mim é isso. E se aproximar dos meus, estar junto com os meus, ouvir os meus, principalmente os mais velhos mesmo, sabe? Minha mãe, minha avó, minhas tias, para mim é essencial. É cura mesmo, assim, sabe? Esses dias eu tava passando por uma questão minha mesmo, pessoal, tava muito mal, e aí passar uma tarde na casa de minha avó, com minha mãe, com minha tia, e tipo, sair de lá leve, sabe? E é isso. Massa. Ismael, assim, você falou sobre isso e agora, enfim, já se passaram quase 50 minutos do nosso bate-papo, não parece? Rápido, né? Passa rápido. Muito rápido. E aí eu queria que você, enfim, mandasse um recado para os nossos negros, que são gays ou que são lésbicas, que são na comunidade LGBTQIA+, e que estão tentando se entender, estão passando por esse processo. Enfim, eu queria que você mandasse um recado para essas pessoas e, enfim, você que é uma fonte de inspiração para outros, o que é que um recado que você daria para eles? O recado que eu daria, eu acho que eu acabei de dar. Verdade. Perto dos seus, verdade. Não, e é isso. Entender que você não está sozinho é algo muito importante. Acho que em muitos momentos eu me senti, ainda me sinto, em alguns momentos, sozinho mesmo, porque acho que toda a dinâmica leva a gente para esse lugar do isolamento, de sentir que como se aquilo só estivesse acontecendo com você, de você ter vergonha, às vezes, de se abrir, principalmente quando eu falo sobre a questão racial, né? Que é tão velada no nosso país, em que as pessoas fazem com que a gente sinta vergonha de falar sobre isso. Eu acho que isso é tão perverso, né? Isso continua existindo. Se você for no Twitter, é só isso que existe, né? São pessoas negras muitas vezes se agredindo e eu entendo super de onde vem isso, sabe? É uma dinâmica que já vem desde lá de trás e que a gente continua perpetuando, infelizmente, porque a gente ainda está muito adoecido com tudo isso, mas é isso, entender que você não está só, que tem gente aí que vive algo muito similar com você e que a cura, de fato, está nos seus, está na nossa religião, na nossa religiosidade, está nas nossas divindades. E é isso. Busque, 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 está tudo aí. Eu sei que é um movimento que a gente precisa fazer. Eu sei que a gente, mesmo adoecido, a gente precisa fazer esse movimento, gastar essa energia, mas vai valer muito a pena, de verdade. Leia, se nutra de coisas que falam sobre você, ouça as músicas que falam sobre você, ouça o álbum de Isa, que fala muito sobre você, da Lineker, da galera daqui da Bahia, de Lué, de Nininha, que fala sobre a nossa realidade. E é isso. Maravilha. Ismael, obrigado. Esse bate-papo que foi mais um desabafo também. Quase isso. Eu também tô aqui quase chorando. Mas muito obrigado pelo bate-papo. Enfim, para todo mundo que... Axé pra nós. Axé pra nós, respondendo.
a galera que acompanhou a gente na nossa live. Quem chegou depois, o conteúdo vai ficar disponível aqui no Instagram do Portal Bahia e também vamos colocar lá no YouTube também, para quem quiser acompanhar depois. E depois vai ter um resumo, ainda hoje vai ter uma matériazinha com um resumo de como foi o nosso bate-papo. E como eu falei no começo, na semana que vem, a previsão é que WD, que participou do The Voice, vai bater esse beijo, adoro ele. Vai estar aqui com a gente falando sobre representatividade. Ele que, enfim, um homem gay que ganhou o mundo aí com a sua música, falando também sobre negritude. Do WD, eu lembro que quando eu comecei a criar conteúdo, ele estava morando fora ainda, porque ele tinha participado de algum programa fora, e ele me mandou mensagem me mostrando essa música que ele fez. Que massa! Que viralizou e tal, que foi a maior música de sucesso dele. E aí, quando eu vi ele no The Voice Brasil, eu falei, porra, esse menino é muito foda. E ele é maravilhoso, Mande um beijo pra ele, Claro, vou lembrar. Inclusive, algumas pessoas mandando mensagem aqui pra você, dizendo que Ismael é incrível, concordo. Inclusive, vou deixar um recado aqui que uma colega minha falou que você era o homem mais bonito de Salvador. E aí... Isso é porque ela não me viu acordando. E é isso. Aqui tem um pó, amor, tem um monte de coisa. Imagina. Ismael, obrigado pelo bate-papo, viu? Obrigado por me receber. Muito obrigado pelo espaço mais uma vez. E é isso. Sou Ismael Carvalho, comunicador, crio conteúdo aqui nas redes sociais, canal do YouTube e tudo mais. E é isso, um beijo. Gente, sigam ele, viu? Sigam ele. Me sigam. Beijo, até a próxima. Beijo. Tchau. Yeah, bitch. Work.